Meus caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Nossa Senhora da Abadia, em São Gotardo, e demais irmãos e irmãs que nos acompanham aí através da rádio e também das redes sociais. Estamos já no 12º domingo do tempo comum. E nos é apresentado hoje, na primeira leitura dos reis, a figura de Elias no monte. E Deus comunica com Elias, dizendo que Deus iria passar por ali. Elias estava numa caverna, numa gruta, e ele sai e depara-se com um vento forte, que quebrava tudo, que destruía tudo. E ele pensava que Deus estaria ali no vento. Depois veio o terremoto. Ele também pensava que Deus estava no terremoto. Em seguida ao terremoto veio fogo. Elias também imaginava, Deus está no fogo. Mas Deus não estava nem no fogo, nem no terremoto e nem no vento forte. Depois de todas essas tempestades, veio uma brisa suave. E eis que na brisa suave, Elias sentiu a presença de Deus, naquela brisa leve e suave. O que nós poderíamos aprender com essa primeira leitura para a nossa vida? Deus disse a Elias: eu vou passar aí onde você está. Talvez, se fosse nós, será que nós desistiríamos no primeiro momento, quando passou o vento forte, que veio quebrando tudo? Talvez nós poderíamos resistir, mas e o terremoto? E o fogo? O que me chama a atenção nessa leitura é que Elias continuou firme. Depois de passar por tudo isso, pela ventania, pela tempestade, pelo fogo, aí sim ele pôde sentir a presença de Deus na brisa leve. E nós poderíamos fazer assim uma comparação para a nossa vida. Quantos apertos nós já passamos na nossa vida? Quantas situações difíceis que nós já tivemos que enfrentar na nossa caminhada de fé? Quantos nós sabemos que desistiram? Quantas pessoas vocês conhecem que desistiram? Talvez não foi nem um vento forte, não foi nem uma tempestade, não foi nem um fogo arrasador. Mas às vezes foi um problema pequeno. Nós passamos por situações difíceis e estamos aqui. Eu queria dizer o seguinte: quando passa todas as dificuldades na vida da gente, a gente faz como se aquela respiração aliviado. E parece que a gente percebe a calmaria de uma tempestade que passou. E nós poderíamos dizer: derrubou tudo, destruiu tudo, queimou tudo, mas eu estou aqui. Eu continuo firme. Quem não passou pelas provações, às vezes nunca vai ter uma fé madura, nunca vai ter uma fé estruturada. Não é que as provações é um querer de Deus, mas é porque existem provações, e diante delas nós provamos a qualidade da nossa fé.
o quanto nós acreditamos em Deus. Porque se Elias tivesse desistido, ele não contemplaria Deus, ele não contemplaria a face de Deus, só porque ele não contemplou diretamente, ele cobriu o rosto, como respeito, porque se ele visse Deus ali, ele morreria de tanta felicidade. Depois nós nos deparamos com o Evangelho. Jesus tinha saciado a fome da multidão. E depois desse feito, Jesus despediu então essa multidão e sentiu vontade de rezar, despedindo também dos seus discípulos. E mandou que eles seguissem adiante no mar, com a barca. Só porque quando eles entraram no mar, veio também, como na primeira leitura, o vento estava forte, veio a tempestade. Não veio fogo como a primeira leitura, mas a tempestade era na água. Jesus vai ao encontro deles. Jesus vai ao encontro deles, andando pela água. E quando eles avistaram Jesus, pensavam que era um fantasma. Jesus se apresentou e percebeu o que eles estavam sentindo. Medo. O medo nos paralisa. O medo nos faz ficar covarde diante das tempestades. Por isso Jesus disse: coragem, sou eu. Ou seja, eu estou com vocês. Eu não estou abandonando vocês no meio de uma tempestade. E aqui nós poderíamos perguntar: quantas pessoas já te abandonou na sua vida quando você estava enfrentando uma tempestade? Quantas pessoas que, enquanto o barco estava navegando tranquilo, em águas calmas e serenas, estava tudo ali, todo mundo com você. Mas no momento em que veio a tempestade, aí já não dá para seguir mais o mesmo barco. Jesus não é esse. O barco está cortando as águas calmas, Jesus está conosco. Tem a tempestade, Ele também está conosco. E Jesus pede: não tenha medo. Nós estamos vivendo talvez essa situação aí como uma tempestade que veio de repente. Uma tempestade em que muitas vezes a gente se sente sozinho no barco. E às vezes está zingrando tudo tranquilo no mar da vida. Mas quando atinge uma pessoa que está próxima de nós, parece que o vento está soprando para a nossa família, o vento está soprando na nossa direção, e quantas pessoas desesperam. E tem muito mais medo do que fé. Quando a gente coloca o medo acima da fé, é a mesma coisa da gente dizer: Jesus, a minha humanidade está falando mais forte para não acreditar em Ti do que acreditar em Ti. Porque quem tem medo não acredita. Mas quem tem coragem é porque acredita já. E Pedro, querendo testar a Jesus, ele pede: deixa eu ir também andar. Quem teria a fé de Jesus para andar sobre as águas? Pedro poderia ter andado, mas ele não teve fé. Ele ficou com medo. Por isso que eu disse: o medo nos destrói. A fé nos faz até mesmo andar sobre as águas. O evangelho de sábado, hoje mesmo, fala da fé do tamanho do grão de mostarda.
E aqui Jesus fala, se Pedro tivesse fé, ele conseguiria andar nas águas como ele andou. Mas Pedro, e o medo nos afunda no mar agitado da vida. A fé nos salva. Mas ao mesmo tempo que Pedro teve medo, ele teve confiança. Ele confiou, Senhor, me salva. Porque senão ele não pediria socorro. Ele pediu socorro. E é interessante que o Evangelho fala, logo, a palavra logo, mas imediatamente, nós poderíamos traduzir pela palavra imediatamente. Então Jesus não fez como se diz, uma trollagem, né? Como diz a palavra hoje em voga, né? Jesus não fez uma trollagem com Pedro. Vou deixar ele afogar um pouquinho, né? Deixar ele beber assim pelo menos uns 2 litros d'água, depois eu vou lá e salvo, para dizer que eu sou o herói. Não. Jesus imediatamente estendeu a mão na direção de Pedro e o salvou. Depois disso, Jesus acalmou a tempestade. Nesta leitura, existe o medo coletivo e existe o medo individual. Pedro teve a coragem de desafiar o seu medo e teve uma experiência muito rica de saber que Jesus é aquele que estende a mão e que pode confiar. Mas Jesus deixa uma lição para eles. Por que vocês duvidaram? Por que vocês são tão fracos na fé? E por que será que nós duvidamos tanto de Jesus? Por que nós somos tão fracos na fé? Nós devemos nos perguntar todo dia isso. Pedir a Deus, Deus, faça crescer em mim o dom da fé. Porque não adianta acreditar no Senhor quando tudo está bem. Para esses momentos a minha humanidade talvez basta. E hoje na minha reflexão diária eu dizia que nós devemos distinguir 3 momentos da nossa vida, 3 coisas importantíssimas na nossa vida. Tem coisas que nós conseguimos fazer sozinhos, outras nós precisamos de Deus, e outras mais, terceiro ponto aí, só Deus para fazer. Então, quando depender de nós, vamos fazer. Quando depender de Deus, vamos ter fé, confiar. Quando for só Deus que puder fazer, não há outra alternativa. É entregar ou não. É entregar tudo ou não. E aqui, eu gostaria de citar Nossa Senhora. Ela tudo entregou nas mãos de Deus. Tudo que aconteceu em Maria foi obra de Deus. Imagine só se Maria dissesse o seguinte: eu vou ser a mãe do Senhor Jesus, então agora eu sou a Toda-Poderosa. Em nenhum momento Maria fez isso. Muito pelo contrário. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Quando ela não entendia, ela meditava no seu coração. Mas ela não deixava de confiar. E ela sabia que a obra que estava sendo realizada dentro dela não era algo humano, mas era algo de Deus. E Maria, ela passou por tempestades, ela sofreu, mas ela continuou firme, como na primeira leitura. Elias passou pela tempestade, pelo fogo, pelo terremoto, pelo vento, e pôde perceber a presença de Deus. Maria passou por todas as dificuldades, pôde gerar o filho. Até mesmo antes de Jesus nascer, ela passou por muitas dificuldades. Depois que Jesus morreu, ela passou por dificuldades. Mas ela pôde ver o filho dela chegar ao mundo
e também ela pôde contemplar a vitória do seu filho sobre a morte, sobre o pecado e sobre tudo. Então Maria é essa testemunha para nós. Sobre a proteção do título de Nossa Senhora da Abadia nessa comunidade, nós clamamos Maria, que na hora da tempestade, que ela também venha fazer companhia conosco e nos ajude a enfrentar as perseguições, a violência, tudo aquilo que Jesus passou. Se somos filhos amados de Deus, Maria também é nossa mãe. E hoje, quando eu estava refletindo um pouco para falar aqui, eu fiquei pensando uma coisa. Quando a mãe da gente vai embora, e a primeira vez que a gente vai em casa, na casa da gente, não sei se algum de vocês aqui ou que estão participando já passaram por essa experiência. Mas a primeira vez que a gente vai na casa da gente, depois que a mãe da gente morreu, a gente procura ela em todos os lugares. Nem a cabeça nem o coração aceitou que ela foi embora. Agora eu fiquei imaginando como seria, por exemplo, uma igreja que não tem uma imagem de Nossa Senhora. Não sei se acontece com vocês, mas comigo é assim. Todas as igrejas que eu entro, na primeira vez, vou ao Santíssimo, faço a minha oração e depois eu procuro. Onde está a imagem de Nossa Senhora? Porque uma casa sem mãe é muito triste. Uma igreja sem a presença de Maria é muito triste. E aqui vocês têm a alegria de ter Nossa Senhora da Abadia como mãe querida, padroeira da comunidade de vocês. E para finalizar, eu queria falar só uma palavrinha. Uma das coisas mais bonitas que eu acho que o pai e o filho devem ter no seu relacionamento é ter a coragem de abraçar o outro. Você já abraçou seu filho hoje, você que é pai? Você já abraçou sua filha? Você, filho, filha, já abraçou seu pai hoje? Já abraçou sua mãe? Eu tinha 3 anos de sacerdócio. E um dia eu ouvi a confissão de um senhor de 80 e tantos anos, estava no CTI, custando falar. E ele falava para mim assim, um homem de 83 anos, falou que uma das coisas que ele mais arrependia na vida dele é de nunca ter abraçado o pai dele. Que tinha uma vontade de abraçar o pai dele. Mas imagina naquele tempo, se aquele filho se jogasse no braço do pai, o que o pai iria pensar? As pessoas que se amam, elas têm que se abraçar. O pai abraçar o filho abraçar o pai. E não ter vergonha desse amor, não. É um amor que vem de Deus. Ser mãe é um querer de Deus, ser pai é um querer de Deus também. Mas não apenas um abraço físico, mas abraçar também no amor. Abraçar na esperança, abraçar na proteção, abraçar no carinho, abraçar o pai como sentisse no colo de Deus. E como hoje, antecipadamente, amanhã, domingo, celebramos o Dia dos Pais, eu peço a São José, modelo dos pais, que proteja e orienta cada um de vocês que são pais a terem uma convivência amorosa com os seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.